diante da tua presença, meu Pai, e nos colocamos diante do Senhor, e nos prostramos diante do teu poder, e pedimos a tua bênção, e clamamos o teu santo poder, e clamamos a tua unção, a tua luz e a tua plenitude. Oh, Pai amado, Pai querido, Deus todo-poderoso, Deus único, Deus que é verdadeiro. Pai, nós estamos aqui diante do Senhor, nós estamos aqui diante da tua presença, nós estamos aqui clamando ao Senhor, pedindo ao Senhor o maior de todos os milagres, o milagre da salvação, da libertação. Hoje, sendo sexta-feira, dia 11/12, nós entramos, meu Pai, no 50º dia dos 70 dias que nós estamos nessa campanha da aliança com Deus. E hoje, nesse 50º dia, no dia 11/12, nessa sexta-feira, a palavra que nós temos dessa campanha é: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4, versículo 13. Meu Deus, que o Senhor possa abençoar cada alma, que o Senhor possa abençoar cada vida, que o Senhor possa transformar cada pessoa, e que as vidas sejam libertas e sejam abençoadas e sejam transformadas. Porque hoje, meu Pai, diante do Senhor nos colocamos e pedimos a tua bênção. Hoje é a sexta-feira da cura, hoje é a sexta-feira da libertação, hoje é a sexta-feira da manifestação do teu poder. Hoje é a sexta-feira, meu Pai, que eu creio que tu és Deus e Deus todo-poderoso para libertar, para salvar, para transformar, para edificar, para santificar, para fazer deste povo um povo vitorioso e um povo vencedor. Então, meu Pai, estamos aqui diante do Senhor, reunidos e unidos na tua presença, clamando, meu Deus, o maior de todos os milagres, clamando a salvação, a libertação, a transformação de vidas, pedindo ao Senhor, meu Pai, que o Senhor ajude este povo a viver pela fé. Meu Pai, que nada e ninguém atrapalhe este homem, esta mulher, essas pessoas, de receberem a bênção do Senhor, de receberem a vitória, de se tornarem pessoas vitoriosas e vencedoras em Cristo Jesus. Que nada e ninguém tire este povo, meu Pai, da tua presença. Que nada e ninguém, Pai, impeça esse povo de aprender a viver pela fé. E é isso que o Senhor deseja para cada pessoa, que ela aprenda a viver pela fé, que ela aprenda, meu Pai, a confiar em Ti, a viver da Tua direção, da Tua palavra. Então, meu Pai, abençoa o dia de hoje, abençoa esse culto das 8, abençoa o culto das 15 horas, abençoa o culto das 18 horas, das 19 horas, que nada e ninguém, meu Pai, impeça esse povo de desfrutar das Tuas bênçãos, de desfrutar do Teu poder, de desfrutar, meu Pai, da graça do Senhor, da glória do Senhor, da bênção do Senhor. E eu peço, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que Teu Espírito de paz, que Teu Espírito de amor, que o Espírito do Senhor venha fluir e falar a cada coração e edificar cada vida. Pai, a minha oração é que este povo tome posse da bênção, aprenda os seus direitos adquiridos em Cristo Jesus e compreenda, meu Pai, do Teu poder. E o Teu poder seja manifestado na vida deste povo, e o Teu poder seja manifestado sobre essas vidas, para que este povo possa desfrutar do Teu poder e da Tua unção. Ó meu Pai, que nada e ninguém impeça essas pessoas, meu Deus, de ser muito abençoado pelo Senhor. Então, Pai, que eu peço que não seja aqui o homem em cima do Teu altar, mas seja o Teu Espírito através, para falar cada coração, para abençoar cada vida, para transformar essas vidas em vidas vitoriosas, vidas vencedoras.
Oh, Pai amado, Pai querido, é isso que eu te peço. Eu te peço, meu Deus, que essas pessoas possam desfrutar do teu poder e da tua unção, que a luz do Senhor possa brilhar mais e mais até ser dia perfeito. Então, meu Pai, abençoa cada vida, abençoa cada pessoa, para que elas possam viver verdadeiramente do poder do Senhor, para que elas possam desfrutar da unção verdadeira que só o Senhor nos dá, a unção que despedaça e quebra todo o jugo do maligno, para despedaçar e quebrar os grilhões do inferno, as amarras, as algemas. Oh Pai, em nome de Jesus, fala a cada coração, edifica cada vida, santifica cada pessoa, em o nome de Jesus. Que todos digam amém e graças a Deus. Amém, meus irmãos. Bom dia a todos, bom dia. Que a paz e o amor de Cristo estejam em cada coração. Por favor, pode sentar. Sejam todos muito bem-vindos à casa do Senhor. Eu sou o pastor Josailton Batista e você está na Igreja Internacional da Graça de Deus, na rua Padre Carapceiro, número 357, em Boa Viagem, em Recife, em Pernambuco. E eu quero que você participe conosco desta sexta-feira, porque nós entramos na 8ª semana, dos 70 dias de aliança com Deus, e hoje é a 50ª mensagem de hoje, que é o dia 11 de 12, sexta-feira, e a mensagem está lá em Filipenses 4,13, que declara: posso todas as coisas naquele que me fortalece, tem que entregar a de hoje para o pessoal que está aqui na igreja. Se não entregou, entrega para cada pessoa, por favor, rapidão aí, meus obreiros abençoados, isso, entrega aí para as pessoas, para que elas possam ter a mensagem de hoje e a mensagem da semana, e possam ter. Então, quem for chegando aí, por favor, entrega aí, meus obreiros. E vocês, meus amigos de casa que estão acompanhando, nós estamos na 8ª semana, no 50º dia das 70 dias de aliança com Deus, que eu tenho certeza que Deus tem abençoado. É algo simbólico que nós estamos fazendo. Meus irmãos, a mensagem de hoje, o título dela é Viver pela Fé. Viver pela fé. É o título da nossa mensagem de hoje. Está aqui na tela. Título da mensagem: Viva pela Fé. Sexta-feira, 11 de 12 de 2020. Pastor Josailton Batista. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 38. Hebreus 10, 38. Em Hebreus 10, 38, tem todo um contexto, mas tem uma palavra simples, direta e objetiva, que o Senhor Deus declara. Ele diz o seguinte: mas o justo viverá de quê? Da fé. Então Deus espera que nós, que somos justificados pelo Senhor Jesus, a gente aprenda a viver da fé. Mas, porém, entretanto, todavia, finalmente, o justo, aqueles que são justificados pela palavra, pelo Senhor Jesus, viverá da fé. Em primeiro lugar, se você for um pouco aí na frente, ele já vem definindo o que é a fé. Ele declara, Hebreus 11, 1. Ele continua dizendo: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Aí ele diz no versículo 2 o seguinte: porque por ela, ou seja, pela fé, os antigos alcançaram testemunho. E aí vem o versículo 3, irmão, que ele é muito importante. Preste bem atenção. Deixa eu colocar aqui na tela, para encher a tela aí. Enche a tela deste povo com esse versículo 3, meu irmão, que diz: pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê
não foi feito do que é aparente. Então, vamos lá. Deixa eu destrinchar para vocês o que eu entendi nesse versículo, que Deus me ensinou nesse versículo, que eu compreendi. Deus declara que pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram que? Criados. Então, o que Deus me ensinou é que eu tenho que criar o meu mundo pela palavra. Eu tenho que criar o meu mundo pela fé. Eu tenho que fazer o meu mundo de acordo com a palavra. Agora há pouco eu estava falando com as pessoas, né? E estava dizendo para elas justamente sobre isso. Tem muitas pessoas que são conhecedoras da palavra, mas, meus irmãos, elas só vivem se auto-amaldiçoando. Elas só vivem dizendo palavras negativas. É aquela pessoa que é o tempo todo, meus irmãos, falando coisas que não são corretas, que não são próprias. Mas, pastor, é a minha realidade. Mas, meu irmão, se o próprio Deus criou o mundo pela fé, crie o seu mundo pela fé. Começa a chamar à existência o que não está existindo. Começa a profetizar. Deixa de estar reclamando, falando. Irmão, muda o teu disco, muda a tua maneira de viver, tá? Muda. Eu tenho tentado me vigiar, me policiar, para não reclamar com nada, para não só agradecer a Deus, né? Só agradecer aquilo que está errado, eu vou lá e tento fazer. Isso eu não consigo fazer. Paciência, né? Eu não tenho que estar me estressando, irmãos. Eu sou cidadão dos céus. Eu tenho que viver nesse mundo pela fé. Eu tenho que entender, irmãos, que esse mundo vai ser desfeito. Que esse mundo vai acabar. E Deus já tem preparado para mim um novo mundo, uma nova terra, novos céus. Eu vou morar na Nova Jerusalém, né? Eu tive o privilégio de já ir em Jerusalém. E quando eu fui em Jerusalém, irmãos, não sei te explicar, mas sabe quando você diz, eu estou em casa, eu me sinto bem nesse local? Irmão, determinados locais que eu fui lá em Israel, era uma presença de Deus, era uma paz tão grande que eu não sei descrever para vocês. Eu não sei descrever isso. Mas eu me senti plenamente à vontade. Tá? Eu me senti plenamente à vontade, como se eu estivesse na minha casa. E eu fiquei pensando, meu Deus, se na Jerusalém velha, que vai ser destruído, né, pelo fogo, eu me sinto desse jeito, você imagina na Nova Jerusalém, aonde Deus nos criou. Então eu tenho que aprender, irmão, a criar o meu mundo pela fé. Eu tenho que entender, irmãos, que eu tenho que criar o meu mundo pela palavra. Eu tenho que chamar à existência o que não está existindo. Eu tenho que profetizar, eu tenho que declarar. Eu tenho que abrir o meu coração para Deus e agradecer a Deus pela obra feita, pela obra conquistada. É isso. Por quê? Desça um pouquinho para versículo 6. Hebreus 11, 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador, recompensador do que os buscam. Você, meu amigo, que está buscando a Deus, creia que Deus vai te recompensar. Creia nisso. Os irmãos que estão aqui na igreja, acredite que você buscando a Deus, Deus vai te recompensar. Então, nada que nós fazemos para Deus é em vão. Então, a gente tem que ter essa fé, a gente tem que ter essa consciência e essa conscientização do poder de Deus na nossa vida. Então, voltando lá, Hebreus 10, versículo 38, ora, mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. O versículo 39 declara que eu e você, nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação de quê? Da alma. Então, se eu quero conservar a minha alma, a alma é o intelecto, é o meu pensamento, né?
Tem gente que é acelerado. Tem gente que é pensando o tempo todo. Está pensando já, está vivendo hoje, mas já está morrendo pelo amanhã. O Senhor Deus diz que basta cada dia o seu mal, né? Viva um dia de cada vez, né? Deixe de estar chamando as preocupações de outro dia já para esse dia. Você tem a preocupação desse dia, mas a preocupação dos outros dias. Não, irmão. Viva com a preocupação só desse dia. Deixa o outro dia. Eu e você temos que viver de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória. Saboreie a vitória de hoje, de você acordar, de você estar vivo, de você estar neste mundo que Deus criou, de você ser um filho ou uma filha de Deus. Saboreie o dia, agradecendo a Deus. Coloque o seu dia na presença do Senhor, medite na palavra, ore, converse com Deus, exponha a Deus tudo aquilo que você vai fazer. Meu Deus, abençoa o meu dia, abençoa tudo que eu vou fazer. Clama a Deus, irmão, coloca diante de Deus. Mas o justo viverá de quê? Da fé. Nós temos que viver pela fé. Vamos a um exemplo. João capítulo 4. No Evangelho de João, no capítulo 4, no versículo 46, João 4, versículo 46. Vamos lá. Nós temos aqui, irmãos, a cura do filho do oficial do rei. Então nós sabemos que o reinado daquela época era o reinado dos romanos, né? Então diz aqui em João 4, versículo 46, o seguinte: segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Então as pessoas, Jesus ali, segundo a palavra do Senhor, diz lá em João 2, capítulo 2, que Jesus ali principiou os seus milagres, né? Então Jesus ali, ele começou a fazer milagre. Então ele pegou, faltou vinho, foi chegado, Maria trouxe para Jesus a falta de vinho, e ela disse: fazei tudo que ele vos disser. Jesus mandou encher as talhas de água, levar para o mestre-sala. Quando o mestre-sala provou, estava lá o vinho, e o mestre-sala chama o noivo e diz: rapaz, primeiro se coloca o melhor vinho e depois o inferior, mas você guardou o melhor vinho para agora. Irmão, tudo que Deus faz na nossa vida vai ser sempre o melhor. Ou seja, o que é que ele mostrou? O primeiro vinho estava bom, mas o segundo vinho é melhor. Ou seja, o Senhor declarou que a glória da segunda casa é maior do que a primeira. A primeira casa é o tempo da lei, a segunda casa sou eu e você, o tempo da graça. Hebreus, por favor, põe na tela. Hebreus 7:22, ele declara, Hebreus 7:22, ele declara: de tanto melhor conserto, Jesus foi feito o que, irmão? Fiador. Hebreus 8:6, mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor conserto, que está confirmado em melhores o que, irmão? Promessas. É isso que você tem que entender. Nós estamos aqui confirmados em melhores promessas. Nós temos o Senhor Jesus como melhor fiador. Então, irmão, preste bem atenção, deixa eu falar para você, né? Vamos voltar lá, por favor. Então, João 4:46, a palavra diz: segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Então, o pessoal sabia que Jesus fazia milagres, que Jesus tinha um poder de transformar as vidas. A palavra do Senhor continua dizendo, 46, e havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Então, vamos nos situar.
Jesus estava na Galileia, esse homem, oficial do rei, estava na Galileia, mas o seu filho estava enfermo em Cafarnaum. Da Galileia até Cafarnaum há uma distância, há um tempo de caminhada até chegar lá. O versículo 47 mostra aqui o seguinte: ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galileia, foi ter com ele. Então vamos lá. O que é que acontece? Ele ouviu. Quando nós ouvimos da palavra, nós temos que prestar bastante atenção na palavra. Quando a gente ouve a palavra, Romanos 10, 17, presta atenção. Romanos 10, 17. De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, quando a gente ouve a palavra, a fé real vem dentro de nós. E quando a fé real vem dentro de nós, a gente precisa agir pela fé. Estão lembrados? Hebreus 10, 38. Mas o justo viverá de quê? Da fé. Então a gente aprende a viver da fé. A gente aprende a viver pela fé. A gente aprende a andar por fé. Então diz aqui o texto sagrado, né? Ele diz: ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galileia, foi ter com ele. Irmãos, é necessário nós irmos ter com o Senhor. A palavra do Senhor diz, Tiago, capítulo 4, versículo 8. Preste atenção. A parte A, o início. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a quem? A vós. É você que tem que se chegar a Deus. É você que tem que abrir o seu coração. Deus, ele já se chegou a cada um de nós na hora que ele nos deu o seu Filho Jesus Cristo. Deus, ele se chegou a nós, irmãos, na hora que ele viu que a humanidade estava destituída, longe da presença dele. Ele foi, criou um plano, mandou o seu filho veio, morreu por nós, nos resgata. Então ele fez a parte dele. Ele nos dá o livre arbítrio. Ele nos mostra, e eu tenho ensinado às pessoas, eu aprendi a respeito disso, né? A vida, ela é feita de escolhas. Aqui nós temos na igreja as pessoas, elas escolheram hoje pela manhã, sexta-feira pela manhã, estar aqui na casa do Senhor. Você que está me assistindo escolheu aprender da palavra de Deus, escolheu a ouvir não o pastor Joséilton, mas escolheu a ouvir aquilo que Deus tem para lhe falar através do pastor Joséilton. E é isso que é importante. Então ele diz aqui: chegai-vos a Deus e chegará a vós outros. É você. Mateus 11, versículo 28. Ele declara: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele está pronto para te aliviar, mas é você que tem que vir até ele. É você. Se você não vier, ele não vai te aliviar. Mas a partir do momento que você veio, o alívio é certo. Eu sempre gosto, no final da palavra, da oração que a gente faz, a oração da fé, eu pergunto às pessoas: quem está em paz? Quem está se sentindo leve? Geralmente, praticamente toda a igreja levanta a mão. Mas por que isso? Porque a palavra do Senhor diz que vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Por que está sentindo leve? Põe o versículo 30 para mim, por favor. Mateus 11, 30. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é o que, irmão? É leve. Vocês estão entendendo? Então, quando eu pergunto quem está leve, porque a pessoa trocou o jugo dela do que o maligno colocou e recebeu o jugo de Jesus. Porque o Senhor pergunta quem está em paz? João 14, 27.
Não é palavra do pastor José Hilton, mas é afirmação de Jesus Cristo. João 14, 27, deixo-vos a paz. A minha paz vos o que? Dou. Quem deixou a paz para você foi Jesus. Quem dá a paz a você é o Senhor Jesus. Amém? Você está compreendendo, meus irmãos? Então, essa fé que você tem que ter é esse acreditar, esse confiar, esse crer no poder de Deus. A palavra do Senhor, ele ensina para nós o seguinte, vamos voltar lá. João 4, versículo 46 e 47. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho, e havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. E ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galileia, foi ter com ele, e rogou-lhe que descesse e curasse seu filho, porque já estava o que? A morte. Então esse homem fez um pedido para Jesus. Esse homem clamou a Jesus: Jesus, eu peço ao Senhor que o Senhor desça e cure o meu filho, que está o que? A morte. Então ele sabia que tinha algo no filho dele, que mesmo ele sendo um oficial do rei, mesmo ele tendo a capacidade, irmão, de estar junto das pessoas mais poderosas do seu país, que era o rei, mesmo assim, ele sabia que ele não podia fazer nada com o seu filho. Irmãos, a melhor coisa do mundo é quando a gente compreende, querido, que existe um ser maior do que nós, que existe um Deus, um Senhor. E quando a gente começa a colocar a nossa vida na mão do Senhor, e começa a entender que nós não temos que viver aquilo que nós achamos ou pensamos, nós temos que viver aquilo que Deus nos proporciona, e o que Deus nos proporciona sempre será o melhor, porque a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Então a gente fica em paz, a gente tem alegria, porque mesmo no momento que você passa de aflições, o Senhor já falou sobre isso. Esta coisa vos digo para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Meu irmão, minha irmã, quer vencer a sua aflição? Aprenda com Jesus. Não carregue. Deixa eu mostrar uma coisa para você. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Primeira carta de Pedro 5, 7. Olha o que é que ele diz. Lançando sobre ele toda a vossa, o que, irmão? Ansiedade. Porque ele tem cuidado de vós. Aí ele pede, versículo 8, preste bem atenção. Sede sóbrio, vigie, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Versículo 9. Ao qual resistir firme em quê? Na fé. Então eu tenho que viver da fé. É a fé que vai me dar a vitória. Como é que o senhor sabe disso, pastor? 1 de João, capítulo 5, versículo 4. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, versículo 4. Porque todos o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta não é a derrota, esta é a vitória. Que vence o mundo, a nossa o quê? A nossa fé. Então, se eu tenho fé, eu vou andar pela fé. E se eu ando pela fé, eu vou ter a vitória. Eu vou ter a vitória. E se eu tenho a vitória, é porque eu estou andando pela fé. Então, deixa eu ler mais uma vez para você entender. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo. A nossa o quê? Fé. Quer vencer? Tenha fé.
O justo vive pela fé. Se o justo vive pela fé, ele vive de vitória. É vitória em vitória. Então é isso que você tem que entender. Quer ser uma pessoa vitoriosa? Viva pela fé. Se você vive pela fé, você tem vitória. Então, voltando por favor, João capítulo 4, versículo 46 e 47. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho, e havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo, em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galileia, foi ter com ele, e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Versículo 48. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis? Então vamos lá. Vamos lá. Jesus falou bem claro para ele: se não virdes, se não ver o sinal, se não ver o milagre, não vai crer. Ora, o que é viver da fé? O que é andar por fé? Hebreus 11:1, por favor, põe na tela. O que é a fé? A fé, ora, a fé é o firme fundamento, é a certeza das coisas que se esperam. O que é que aquele pai esperava? Que o seu filho fosse o quê, irmão? Curado. Então, a fé é a certeza de que o seu filho está curado. E a prova das coisas que o quê? Que não se vê. Então, você anda por fé, você não tem que andar vendo as coisas, mas você tem que ver, andar com certeza que aquilo que você espera, que está baseado na palavra de Deus, irá acontecer na tua vida. Isso é viver de fé. Ah, pastor, eu quero ser uma pessoa muito rica. Eu quero ser uma pessoa, pastor, que eu quero ter muitas coisas. Já se preparou para isso? Já desprendeu-se das coisas materiais para deixar de ser um avarento? Porque Lucas 6,38. Lucas 6,38. Lucas 6,38. Dai e ser-vos-á dado. Para você receber, você tem que o quê? Que dar. Então, se você é avarento, fica difícil, né? Mas se você aprende a dar, você aprende a receber. Você quer ter muitas coisas. Já aprendeu como é que você vai administrar? Para um pouco. Se Deus te desse agora 10 milhões de reais, dá para adquirir um monte de coisa, né? O que é que você faria com esses 10 milhões de reais? Qual seria o seu pensamento? Ah, pastor, meu pensamento, em primeiro lugar, é fazer uma viagem, é descansar. Mas você não quer ter muitas coisas? Quem quer ter muitas coisas não pode estar gastando com supérfluo. Não pode estar gastando com coisas bobas, né? Você não quer ter muitas coisas? Então você tem que se preparar. Você já estudou? Já adquiriu conhecimento? Deus te deu 10 milhões de reais. Você já entendeu que 1 milhão tem que devolver para Ele? É o dízimo do Senhor? E pastor, misericórdia. Você já viu qual é o valor que você vai dar de oferta? Se é menor, igual ou maior do que o dízimo que você deu? É que Deus falou no teu coração. E aí já falou com Deus. Deus, sobrou aqui 8 milhões e 500 mil. Digamos que você deu 500 mil de oferta. Meu Deus, sobrou aqui 8 milhões e 500 mil. Como é que eu faço? Como é que eu invisto? Em que eu vou investir? Já buscou a direção de Deus? Então a gente precisa entender, irmão, que nós temos que viver da fé. Voltando lá, por favor. Se não verdes sinais e milagres, não crereis? Então, se você é uma pessoa justa, você tem que viver da fé. Você não tem que viver daquilo que você está vendo, mas vivendo da fé.
E Jesus estava preparando, eu estou lá, meu amado, em João 4, versículo 48. Então, você tem que aprender a ver os sinais, a ver os milagres, a andar sem ver os sinais, sem ver os milagres. Você tem que aprender. Se não vir sinais e milagres, não crereis. Então, o justo tem que viver da fé. Ele tem que criar o seu mundo pela palavra. Ele tem que chamar a existência o que não está o quê, irmão? Existindo. Ele tem que acreditar em Deus. Ele tem que confiar em Deus. Continuando, ele declara aqui. Versículo 49, por favor. Disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho o quê? Morra. Irmãos, vamos lá. Jesus falou para o oficial não prestou atenção, não ouviu, não entendeu, irmãos, o que Jesus falou. Esses dias eu estava até falando hoje, né? Até na chamada das reuniões que eu dei para os membros daqui da igreja, eu dei uma palavra que desde ontem, essa palavra Deus me mostrou, e ela está dentro de mim, né? Vamos lá. Jeremias 9, vamos para o versículo 23 e depois 24. A palavra está no versículo 24, mas eu preciso do contexto do versículo 23 para você entender melhor. Jeremias 9, 23 diz o seguinte: assim diz o Senhor, palavra de Deus: não se glorie o sábio na sua sabedoria. Deus é muito mais sábio do que você, sábio. Nem se glorie o forte na sua força. Deus é muito mais forte do que você, forte. Não se glorie o rico nas suas riquezas. Por mais que você tenha riqueza, Deus é dono de tudo. Tudo pertence a Ele. Então, não se glorie. Mas tem uma coisa, irmão, que Deus fala, 24, e é muito forte, é muito profundo. Mas, porém, entretanto, todavia, né? O que se gloriar, glorie-se nisto, em mim conhecer. Irmão, conhecimento. Ele é adquirido, meus irmãos. E é isso que tem faltado, essa sabedoria, esse entendimento, essa compreensão. A gente estuda muito tempo, e devemos estudar as coisas aqui da terra. Em que você é formado? Quanto tempo você estudou? Mas só que essa terra vai se desfazer. Esse mundo vai passar. Mas passarão os céus, passarão. Põe aí na tela para mim, por favor, esse versículo, por favor. Passará os céus, passará a terra, mas a única coisa que não vai passar é a palavra de Deus. Vai permanecer por toda a eternidade. E o que é que você conhece da palavra de Deus? O que é que você adquiriu conhecimento? O que é que você conhece de Deus? É isso que tem faltado a muita gente. A palavra do Senhor diz, olha, Mateus 24, 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Vocês estão lembrados, sexta-feira passada? Põe, por favor, Efésios 6, versículo 14. Em Efésios 6, 14, eu mostrei para vocês sexta-feira passada, Paulo se punha de joelho, né? Efésios 3, 14, não é 6, é 3, 1, 2, 3. Isso, obrigado. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo se punha de joelho, para quê? 15, da qual toda a família no céu e na terra toma o nome. 16, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecido, corroborado e fortalecido, tá? Com poder pelo seu Espírito no homem interior, versículo 17, para que Cristo habite pela fé no vosso coração. Tudo é um ato de fé, tá? A fim de estando arraigados, firmados, né? E fundados em amor, 18, poderes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja o que? Largura,
e o comprimento, e a altura, e ao que, irmão? A profundidade. Irmão, o que é que Paulo está dizendo? De outras palavras, simplificando o que ele falou aqui, Paulo ora para que as pessoas conheçam a grandeza de Deus. Irmão, tem faltado para a humanidade isso, entender e compreender a grandeza de Deus. Tem faltado para mim, compreender essa grandeza de Deus, compreender essa dimensão. Então, quando ele fala lá, volta lá, Jeremias 9, 24, quando ele fala lá, que o que nós devemos nos gloriar é do poder de Deus, né? Mas o que se glorie-se nisto, em me conhecer. Eu preciso conhecer o poder de Deus, eu preciso conhecer a grandeza de Deus, eu preciso conhecer de tudo aquilo que Deus é. Irmão, me impressiona Lucas 11, versículo 20. Quando Jesus declara que para vencer o diabo, para vencer os demônios, mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, tá? Então você para pensar. Você olha para o seu ser, o seu corpo, e olha para o seu dedo, um dedo seu. Você observa bem que ele não fala pelos dedos. Se ele falasse pelos dedos, era mais de um dedo. Mas ele fala pelo dedo, singular, um dedo. Subentende-se que é um dedo. Então, um dedo é uma fração da minha mão. Um dedo é uma fração mínima do meu corpo como um todo. Então você vê, a grandeza de Deus é tamanha que para derrotar aquele que subjugou o mundo, que subjuga a humanidade, aquele que tem feito tanta desgraça, o poder de Deus é tão grande que Jesus só precisou de um pequeno pedaço. De um pequeno pedaço. E nós não entendemos isso. Jesus falou que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de uma mostarda, a mostarda, irmão, eu já vi o grãozinho dela, é bem pequenininho. É uma partezinha, um negocinho, uma bolinha bem pequenininha. Então observem bem a grandeza do Senhor Deus. Se a gente tiver fé igual um grão de mostarda, a gente vai mover o problema de um lado para o outro. A gente vai mandar um problema que ele fala monte. Monte é o obstáculo, monte é uma barreira, monte é o problema. De um lado para o outro. Então o que tem faltado para as pessoas é se envolver mais, né? É aquela pessoa, irmão, porque tem gente que para as coisas de Deus é um relaxamento, é uma dificuldade, mas para as coisas do mundo ela se dá de um jeito tremendo. Irmão, busque, abra o seu coração, adquira conhecimento, né? Se você é uma pessoa que não tem uma Bíblia, tem uma Bíblia. Tem uma Bíblia e leia, estude. Tem uma palavra feita aquela corroborada, vai procurar saber que palavra é essa. Vai no dicionário. E ali tem a palavra corroborada, você risca lá. E você bota lá o que você viu. Ah, corroborado é fortalecido. Então eu vou ser fortalecido. Então você vai aprendendo, você vai desenvolvendo, você vai compreendendo o que Deus tem, né? Hoje, com o advento do smartphone, baixe uma Bíblia. Aquela Bíblia, tem uma Bíblia que eu tenho uma Bíblia mesmo aqui, que tem várias versões. Eu leio ela na corrigida, na atualizada, na linguagem de hoje, na NVI, na internacional, na Viva, que eu gosto muito, que a linguagem dela é bem direta, né? Na atualizada, na nova atualizada, tem uma atualizada e tem uma nova atualizada, tem uma atualização mais nova ainda, né? Então é muito importante isso, você compreender, entender o que Deus está falando, o que Deus está dizendo. Então a palavra do Senhor diz aqui para nós que ele expulsava o demônio pelo dedo de Deus, né? Então voltando lá, ele foi bem claro, meu amigo, se você não vê, 48, por favor, 48, João 4, 48, se você não vê sinal, se você não vê milagre, você não vai crer.
49. Ele desesperado. Disse o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Ele não prestou atenção no que Jesus estava dizendo. Ele não entendeu que Jesus não ia descer. Ele não entendeu. Mas ao mesmo tempo, o que é que Jesus disse para ele? Você tem que crer. Eu não vou lá, mas o meu poder vai lá. Eu não vou lá como pessoa, mas o meu poder vai lá. O meu poder vai fazer o milagre lá. Eu tenho que entender isso, né? Então, como eu estava falando para você, marca aqui. Volta lá, por favor. Jeremias, capítulo 9, versículo 24. Eu tenho que me gloriar em conhecer a Deus. Mais do que se glorie, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Preste atenção. Eu sou o Senhor, que faço. O que é que Deus faz? Beneficência, faz o bem. Deus não faz o mal, Deus faz o bem. Faço beneficência, faço juízo, os decretos de Deus, tá? Faço juízo, faço, o que é que Deus faz mais? Justiça. Deus faz justiça na terra, aqui na terra, porque destas coisas me agrado, agrada a Deus, diz o Senhor. Irmãos, estou lembrado de Enéas. Pedro chegou para Enéas e Pedro fala a verdade. Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Isso eu posso dizer para mim. José Hilton, Jesus Cristo te dá saúde. Eu posso falar isso para mim. Eu posso afirmar isso para mim. Eu posso dizer isso para mim. A mesma coisa para você. Amigo, amiga, Jesus Cristo te dá saúde. É uma verdade. Você tem que entender essa verdade, porque Deus faz beneficência, porque Deus faz juízo, porque Deus faz justiça. O juízo da doença é a cura. Verdadeiramente Ele levou sobre si a nossa enfermidade, a nossa dor, e pelas suas feridas foste curado. É a justiça de Deus para a sua vida, é o juízo de Deus para você. E é isso que você tem que entender, irmãos. É isso que você tem que compreender, meu querido. Amém? Você tem entendido isso? Então, voltando lá, por favor, versículo 49, por favor. João 4, 49. Disse o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Versículo 50. Aí vem a parte. Disse Jesus: vai. O teu filho, o que? Vive. Jesus deu a palavra de vida. Jesus disse que o filho vive. Mas quem é que falou isso, pastor? Você está em João 4. Vamos para João 11, versículo 25. João 11, versículo 25. Disse-lhe Jesus: eu sou, o que é que ele é? A ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja o quê? Morto, vai o quê? Viverá. Versículo 26. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Você acredita nisso? Crê tu isso? Então, tudo depende de você acreditar, de você confiar. Irmão, tudo depende, irmão, qual é o ângulo que você olha para a Bíblia. A Bíblia tem aquele que vai para o céu, mas a Bíblia também mostra aquele que vai para o inferno. Eu tenho que aprender. A Bíblia, irmão, ele é relato fidedigno das histórias, daquilo que aconteceu. Quando a Bíblia diz que Raabe, a prostituta, ela mente para os homens do rei, né? Ah, pastor, está vendo? Que nós podemos dizer uma mentirinha. Raabe mentiu. E quem era Raabe? Raabe foi uma princesa. Jesus veio da descendência de Raabe, porque Raabe casou com Salmão, um príncipe de Israel. Mas, meu irmão, Raabe é prostituta. Cada um só dá o que tem. A mentira fazia parte da vida dela. A prostituta, ela tem que satisfazer o seu cliente. Ela tem que mentir. Muitas vezes ela não está tendo prazer.
Mas ela tem que demonstrar para o seu cliente que ela está tendo prazer, né? Ela tem que demonstrar para o cliente dela, ela é prostituta. Senão as pessoas não vão querer ela, né? Então cada um só dá o que tem. Fazia parte da mentira, fazia parte da vida dela. Ela não era uma pessoa convertida. Mas só que a Raabe, se você vê todo o contexto, ela ouviu falar da grandeza de Deus, o quanto o Senhor Deus vinha fazendo pelo povo de Israel. E ela sabia, ela tinha a convicção que as muralhas de Jericó não iam ficar em pé, iam cair diante do poder, não daquele povo, mas do poder do Deus daquele povo servia. Irmão, é isso que você tem que entender. Então Raabe mentiu, porque era o que ela tinha para dar. Mas Deus não compactua. João 8,44, ele é bem claro, o pai da mentira é o diabo. E se nós estudarmos bem, aquele que mente vai ser destruído. Salmo 5,6. Provérbio 9, 5 e 14. Provérbio 9, versículo 5. Bota aí, Provérbio 9, 5, por favor. Não, vê o 14. Perdão. Provérbio 19, 9. 19. A falsa testemunha não ficará impune. O que profere mentira vai o quê, irmão? Vai perecer. Agora, Provérbio 19, 5, por favor. 5. A falsa testemunha não ficará inocente. O que profere mentira não, que, irmão, escapará. A palavra é bem clara, meus queridos. Então, irmãos, vamos para a verdade. Vamos voltar lá, por favor. João 4, volta para o versículo 48. 48. Então Jesus disse-lhe: se não virdes sinais e milagres, não crereis. 49. Disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. 50. Disse Jesus: vai, o teu filho o quê? Vive. E Jesus deu a palavra de vida. Irmão, Jesus veio te dar vida e vida com abundância. Não aceita a morte. Não aceita a natureza de Satanás. Se você não teve condições de ler o nome de Jesus, você deveria ler o nome de Jesus. Kenneth Reagan estava à beira da morte. Ele tinha um problema sério no coração. Era um jovem, perdido, que iria morrer, mas ousou ler a Bíblia. E ele aprendeu Marcos 11, 24. A palavra do Senhor declara, Marcos 11, 24, por isso vos digo, que tudo que pedires orar, crede que o recebereis, e o que, irmão? E tê-lo-eis. Ele orou crendo, e Deus deu a vitória para ele. E ele passou a ser uma pessoa a viver uma vida plena. Quem ia morrer aos 17, viveu até os 84. Deus deu para ele longevidade. Irmão, Deus quer te dar muito mais do que você pediu ou pensou. Você tem pedido o que para Deus? Ele quer te dar mais. Ele quer te abençoar muito mais. Então, voltando lá, por favor, volta lá, João 4,50. João 4,50. Disse Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem o que, irmão? Creu. Irmão, quando eu tenho fé, eu acredito. Vamos lá, outro exemplo bem claro. Marcos 9, 22. Marcos 9, 22. É aquela passagem do pai que levou o seu filho que o diabo pegava ele, lançava no fogo e na água para destruí-lo. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas, se tu pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Versículo 23. O que é que Jesus disse para ele? E Jesus disse-lhe: se tu podes o que, irmão? Crer. Tudo é possível ao que crê. Em quem você tem crido? Tem gente que só crê na desgraça. Só crê em coisa que não presta. Só crê em coisa, irmãos. Não, irmão, se coloque diante de Deus. Busque em Deus. Não aceite as coisas ruins, não. Se coloca para Deus só para as coisas boas.
Busca de Deus são as coisas boas. Abra o coração para o Senhor só para as coisas boas. Se coloca diante do Senhor Deus para que Deus possa te abençoar com coisas boas, com coisas maravilhosas, com coisas abençoadas. Amém? Então, a palavra do Senhor diz aqui para nós o seguinte: e Jesus disse-lhes: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível. Voltando lá, João 4, versículo 50, disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. Irmão, tudo é você crer na palavra. É você acreditar. É você entender que a palavra é Jesus Cristo. Quando você entende, como é que você sabe disso? Apocalipse 19, 13. Apocalipse 19, 13. Ele declara, Apocalipse: e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Jesus é a palavra de Deus. Então, voltando lá, João 4, versículo 50, disse Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. Versículo 51. E descendo ele, logo saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. Aparentemente, parece que foi uma coisa rápida, né? Jesus deu a palavra, o homem desceu e já soube. Não, não foi rápido. Lembre-se, Jesus estava com um homem na Galileia e o seu filho estava em Cafarnaum. Versículo 52 nos desvenda o mistério, nos abre o entendimento. Ele diz: perguntou-lhes, pois, a que horas se achara melhor, e disseram-lhe: ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Versículo 53, e entendeu, pois, o pai que era aquela hora, a mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E creu ele, acreditou aquele homem, e depois, e toda a sua casa acreditou em Jesus, confiou em Jesus. Meus irmãos, nós vamos orar, nós vamos clamar o poder de Deus. Eu não sei qual é o teu mal, eu não sei qual é a tua luta, eu não sei qual é a tua dificuldade, mas eu acredito que nós vamos orar e esse mal, não é que ele vai cair, esse mal já caiu por terra em nome de Jesus. Esse mal já não está mais na tua vida. Esse mal já caiu da tua vida. Deus já te deu vitória sobre esse mal. Você crê nisso? Você acredita nisso? Você confia nisso? Tudo é possível ao que crê. Os irmãos da igreja, fiquem em pé, por favor, e nós vamos orar. Senhor, nosso Deus e amado Pai, eu não sei qual é a luta desse homem, eu não sei qual é a luta dessa mulher, eu não sei qual é a enfermidade que está nesse corpo, a opressão, a depressão, a angústia. Eu não sei em que área da vida dela o diabo tem aprisionado, tem criado dificuldades, mas, meu Deus, eu sei que Tu és Deus e Deus Todo-Poderoso. E eu te peço, meu Senhor, desça fogo dos céus e vai queimando todo o mal. Desça fogo dos céus e vai paralisando toda a obra do inferno. Desça fogo dos céus e vai quebrando os grilhões, as amarras, as algemas. Aonde houver um mal no corpo, na alma e na vida desse homem, dessa mulher, que caiam completamente por terra, que sejam completamente repreendidos, que sejam completamente amarrados, acorrentados. Eu digo: diabo, acabou o teu reinado, acabou o teu cativeiro. Pega tudo que é teu e desaparece. Pega tudo que é teu e sai do corpo, e sai da alma, e sai da vida deste homem, desta mulher. Meu Deus, vai queimando do alto da cabeça até as plantas dos pés. Meu Deus, vai paralisando toda e qualquer ação do inferno. Vai paralisando toda e qualquer obra do diabo.
vai paralisando toda e qualquer ação de Satanás. Onde houver esse espírito imundo, onde houver esse tormento do diabo, onde houver essa ação do inferno, onde houver esse demônio maldito que tem influenciado negativamente a vida desse homem, dessa mulher, que caiam por terra, que sejam repreendidos, que sejam amarrados, que sejam acorrentados, que sejam desligados. Oh meu Deus, eu determino que caia por terra todo o mal. Eu determino que caia por terra toda a ação do inferno. Eu determino que caia por terra as ações de Satanás, as obras do diabo, as ações do inferno, as opressões, as depressões, as angústias, a tristeza. Meu Deus, tem pessoas que estão decepcionadas com outras pessoas. Tem pessoas que estão tristes, que estão angustiadas, que estão aflitas. Meu Senhor, tira a aflição do espírito dessa mulher, tira a aflição do espírito desse homem, tira a angústia, meu Pai, deste povo. Liberta este povo, meu Pai, de toda a má influência. Liberta este povo, meu Pai, de tudo aquilo que o diabo tem trazido, a mágoa, o ressentimento, o ódio, a ira. Pai amado, Pai querido, Deus único, Deus verdadeiro, Tu és Deus para libertar, Tu és Deus para salvar, Tu és Deus para santificar, Tu és Deus para quebrar os grilhões, para quebrar as algemas, para quebrar as amarras. Tudo aquilo que o diabo colocou no corpo, na alma, na vida deste homem e desta mulher, essas pessoas que estão pelas mídias digitais, o que está afligindo a alma dessa pessoa, a dor, a doença, o medo, o pânico, o vírus, a bactéria, o germe, o fungo, toda a obra do diabo, é você, demônio, que já colocou o caminhozinho para essa pessoa ter um câncer. Esse caminho é apagado agora. Essa pessoa não vai ter câncer. Ah, mas toda a família dela teve, mas ela aceitou Jesus. E a palavra do Senhor é bem claro: Cristo nos resgatou da maldição. Toda a maldição que estava nessa família é quebrada agora. E essas pessoas nessa família que tem câncer, elas vão ser curadas agora. Porque o fogo de Deus desce. Porque este homem de Deus, essa mulher de Deus, ela tem clamado ao Senhor Deus de dia e de noite. E a palavra do Senhor declara que Ele fará justiça depressa. É palavra de Deus que Ele faz justiça depressa. Então, meu Deus, faça a justiça depressa na vida deste homem. Faça a justiça depressa na vida dessa mulher. Faça a justiça depressa sobre este povo, meu Senhor. Vem queimando todo o mal. Vem quebrando os grilhões do inferno. Vem quebrando as amarras. Vem quebrando as algemas. Vem passando com o teu fogo do alto da cabeça até as plantas dos pés. Eu repreendo toda ação do mal. Eu desligo toda ação de Satanás. Eu paraliso as obras de macumba, de feitiçaria, de bruxaria, de olho grande, de inveja. Eu determino que tudo que tem se levantado contra a vida deste homem, dessa mulher, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, toda a obra do inferno, toda a ação do mal, toda a obra do diabo sobre essas vidas, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, saiam e não volte nunca mais. Esse pensamento negativo que essa pessoa está tendo direto, cai por terra agora. Esse pensamento de morte cai por terra. Esses sonhos ruins que essa pessoa está tendo, cai por terra agora. Meu Deus, manifesta o teu fogo. Meu Deus, manifesta o teu poder. Meu Deus, manifesta a tua unção e abençoe cada alma, cada vida. Eu determino que todo mal, toda ação do inferno caia por terra em nome de Jesus. Pai, este povo está em aliança com o Senhor, firmado em melhores promessas, tendo Jesus como fiador. Nós estamos no 50º dia, meu Pai,
dessa campanha de 70 dias de aliança com o Senhor. E a palavra de hoje é: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Meu Deus, nós te agradecemos. Que todos digam amém e graças a Deus. Irmão, respira fundo, num ato de fé, faça o que você não podia fazer. Você chegou com a dor, com a opressão, com a angústia, com a tristeza, mas você diz: pastor, saiu, eu estou leve, eu estou em paz, eu estou bem. Eu vou fazer uma pergunta que eu sempre faço para vocês: quem está se sentindo leve? Levanta a mão para mim ver. O fardo que ele dá para vocês é o que, irmão? É leve. Ele tirou o fardo pesado de vocês, por isso que você está se sentindo leve. Pastor, eu estou me sentindo em paz, eu estou com paz no meu coração. Quem é que está se sentindo em paz? Pastor, eu estava com a dor, estava com peso, estava com cansaço, estava com agonia, eu estava com angústia, estava com pensamento ruim, mas eu não quero saber o que era, tá? Só quero que você diga: o mal que estava aqui saiu. Quem foi de vocês que estava com qualquer problema ou qualquer outro problema, né? Deus sempre tira caroço na minha reunião, Deus sempre tira nódulo. Então, eu estava com mal aqui, pastor, e o mal saiu. Quem foi que o mal saiu? Da senhora saiu, da senhora também saiu, glória a Deus, né? Então, é isso que vocês têm que entender, irmão. Você orou, Deus depressa quer fazer. Você orou pela fé. O justo vive pelo quê? Pela fé. E eu creio, meus amigos, vocês de casa que estão nos acompanhando pelas mídias digitais, eu acredito também no milagre de Deus sobre a sua vida. Por favor, pode sentar. Daqui a pouco eu termino com vocês aqui na igreja. Me dê um minutinho. Se você quer escrever o seu pedido para colocar aqui no altar, né? Pega aí do antigo papelzinho do 7º, tá? E vê se alguém quer o papel 7º, tá lá dentro, eu creio, tá? E traz uma caneta e o papel do 7º. Quem quiser aí o papel para escrever o seu pedido de oração e colocar aqui no altar do Senhor, pode fazer isso, tá? Deixa eu aqui terminar com os amigos de casa. Meus amigos de casa, nós precisamos da ajuda de todos vocês, tá? Deus tem nos abençoado e Deus quer abençoar a sua vida. Se alguém quer o 7º, peça aí. Vai falando, obreiro, de pessoa em pessoa, tá? Para ver quem quer uma caneta, quem quer escrever. Então, a gente precisa da ajuda de vocês. E se você tiver conta no Bradesco, se você tiver conta no Banco do Brasil, na Caixa, no Itaú ou no Santander, nós vamos te dar essas contas. Pastor, o meu banco é diferente. Então, se o seu banco é diferente, eu vou te dar o CNPJ. Para você fazer transferência do seu banco para o nosso banco, é necessário o CNPJ. Então anote, por favor. Eu vou falar rapidamente, mas daqui a pouco esse vídeo vai estar à disposição, tanto no YouTube como no Facebook. Aí você depois é só chegar no final, pausar e anotar o que você precisa, tá? Então, Igreja Internacional da Graça de Deus, o nosso CNPJ é o 30 902 902 803 803 0001. São 3 zeros e 1, tá? É 1000 ao contrário. 0001 e o final é 00. Primeiro banco é o Bradesco, agência 3378. Agência 3378. A conta corrente 51 238 dígito 9. 51 238 dígito 9. Banco do Brasil, agência 0472 e a conta corrente 56 098 dígito 7. 56 098 dígito 7. Caixa, agência 0221 e a conta corrente 77 26 27 dígito 5. 77 26 27 dígito 5. Itaú,
agência 0406, agência 0406, e a conta corrente do Itaú, 76 526, dígito 3. 76 526, dígito 3. Santander, agência 3795, agência 3795, e a conta corrente do Santander, 013 00 23 92, dígito 4. Conta corrente do Santander, 013 00 23 92, dígito 4. Você também pode nos ajudar pela lotérica. Na lotérica, você declara que vai fazer uma contribuição para o convênio do Show da Fé, o convênio do Show da Fé, e aí você pode dizer para o caixa lá que o número do convênio do Show da Fé é o 30 91 20 65. 30 91 20 65. E vai sair lá o recibo no nome do Show da Fé. Pastor, saiu no nome de um homem, de uma mulher. Está errado. A pessoa lá usou de má fé com você. Ela colocou o seu dinheiro em outra pessoa. Não, mas esse é o nome do pastor, esse é o nome da pastora, esse é o nome da gerente administrativa. Não. Sai do nome do Show da Fé. Então, convênio 3091 2065, está em nome do Show da Fé. E aí você pode mandar para o nosso WhatsApp. O DDD aqui de Recife, Pernambuco, é o 81, e o nosso telefone do WhatsApp, nosso número é o 3090 3300. 3090 3300 é o nosso WhatsApp. E você fazendo isso vai ser muito abençoado, e eu tenho certeza que o poder de Deus vai se manifestar na sua vida. Amados, pastor Joséilton Batista vai ficando por aqui. Um forte abraço, seu amigo de fé. E se você tem uma igreja da graça perto de você, né? Vá lá, leve a sua contribuição nessa igreja da graça perto de você. Vá lá assistir um culto com esse pastor, essa pastora abençoada. E eu tenho certeza que você vai ser uma pessoa firme e vitoriosa em Cristo Jesus. O seu amigo de fé, pastor José